contrariando o Gênesis, que o Gênesis fala assim, no sexto dia está tudo pronto. Então, pera lá, o próprio Cristo está contrariando o Gênesis. Tem até certos filósofos maniqueístas que tentaram derrubar a fé através dessa mera, aparente contradição. Mas Santo Agostinho responde, justamente isso que eu estou falando com vocês. Santo Agostinho diz o seguinte, que tem certas coisas da criação que já estão aí, tudo em potência, e a gente não vê. Quando que a gente vai ver? Depois da escatologia final. Mas já estão prontas. Elas só não estão em ato. Mas estão aí, ó. A gente não tem a menor ideia. Por isso que dizem que a escatologia final, depois, do momento do julgamento, o que virá depois é um mistério. Nenhum santo ousa se aventurar o que será o famoso paraíso terrestre. Não tem como. Os testemunhos de Jeová gostam, de fazer aquelas figurinhas, fazendo animaizinhos, o leãozinho tomando leite, comendo feno. Aí queria aquelas, não sei se já viram, aqueles folhetins, aquela coisa mais bucólica, mais fofinha, Fica imaginando o que é o paraíso terrestre. Qualquer homem da igreja não ousa fazer aquilo. Não tem como. Impossível. É a única parte que ninguém ousou se aventurar a respeito de tentar, a ideia da teologia, de se pesquisar Deus e toda a economia da salvação. Então, essas coisas estão ali, estão prontas, nós não temos acesso. Isso está ligado, como eu falei, repetindo, a ideia do significado e significante, tá bom? Eu vou avançar logo aqui, que eu sei que isso... gente, se eu não estiver sendo claro, vocês podem interromper e falar, não, que isso? Está sempre até com uma na cabeça, professor, pelo amor de Deus. Pode falar, que eu sei que isso é puxado. Opa, voltei. Então é o seguinte, gente, aqui nós temos... voltar a realidade. Tá? Então a resposta traz da própria colocação do homem diante de o quê? Então nós temos aqui, gente, eu voltei, isso. E isso. Uma hora à frente. O homem está diante, gente, desses pilares aí, ó. Existem quatro, até anotem o nome aí, apesar que não coloquei no final aqui do slide. Anotem o nome aí, chama Diórgio, com G, Diórgio Lapira. Diórgio Lapira. Diórgio, espaço, Lapira. O livro dele chama Para uma Estrutura Cristã do Estado. Para uma Estrutura Cristã do Estado. É um livro maravilhoso, só acho em sebo, infelizmente, coisas boas, as editoras não se interessam. Ele foi até um prefeito italiano, ele é um jurista, político, e ele é católico. Ele faz uma espécie de apanhado de tudo isso que eu estou falando e cria isso aqui, não ele, ele dá uma continuidade, uma síntese do que são os pilares que a humanidade se fundamenta. Existem alguns pilares de organização político-religiosa. Mantenha aí na mente a ideia que eu falei do olhar para o alto. Então, o princípio 1 é chamado de quadrilátero. O princípio 1 é Deus, ou um substituto pagão. Aí vem aquela pergunta, a respeito do princípio 1. O que é Deus? É uma sociedade que todas as pagãs, a da religião verdadeira, a nossa, elas se baseiam nesse princípio. É um pilar que a sociedade se fundamenta, tá bom? E ela se evolui assim, ela continua existindo. O princípio 2 é o homem, já a ideia do antropocentrismo. Então o homem, ele passa a ser o pilar daquela sociedade. Temos o princípio 3, que já é o quê? O que fundamenta a sociedade? A sociedade funciona através de quê? Da ideia da própria sociedade em si. São coisas como comunismo, capitalismo e outras ciências políticas. E a pergunta é, quem são os outros homens? O homem é quem sou eu. E o princípio 4, a natureza. Seria o estado moderno, onde nós estamos vivendo. O que são as coisas? Isso é uma expressão em latim, que os homens da igreja debatiam esses 4 pilares, que é o intra-nós, eu, o propenós, os outros, intra-nós, a natureza, e supra,
Nós. Deus, né? Gente, o único pilar, já resumindo o livro para vocês, que Jorge Lapeira, ele, no final, ele conclui, né? Que funciona mesmo, que deixa uma sociedade saudável, que por exemplo, os próprios egípcios, né, pagãos, é Deus. Qualquer uma das outras três, a tendência é a sociedade sucumbir, ela implodir. Por quê? Isso tem a ver com uma expressão que chama-se pacto profético. O que é o pacto profético? Seria o seguinte: olha, por que eu devo obedecer você, que é meu líder? Você um dia vai morrer. Suas regras vão embora junto com você. Por que eu devo obedecer esse pedaço de terra, as regras que ele tem? Eu migro, vou para outra religião que tem mais abundância. Não precisa respeitar esses deuses aqui. Tanto que tinham, né, até briga de tribos com deuses diferentes. E deuses naturais, todos eles ligados à natureza. A própria questão aqui da sociedade. Né? Por que eu devo temer tanto o capitalismo, o comunismo? Eu vou para o outro lado, vou para o outro. E um dia vai acabar. Tudo, os três abaixo, são perecíveis. Eles acabam, eu não preciso ter medo deles. Agora, e Deus? Eduardo, é a questão da imutabilidade, né? Imutabilidade. Porque exatamente. Deus não muda, a sociedade muda. Exatamente. Até os deuses pagãos. Os deuses pagãos, tudo bem que eles estão no mundo, eles vivem dentro do mundo, só que, imagina os egípcios. Olha, eu posso não obedecer esse faraó, estou com raiva dele. Mas esse faraó representa quem? Os deuses, que são imortais. Então, peraí. Então, não vou desacatar o faraó, porque o faraó está me garantindo comida na mesa, porque ele agradou os deuses. Me veio um momento de fúria, quer me rebelar contra o faraó. Não, peraí. Mas rebelar contra o faraó é desagradar os deuses. E os meus netos podem sofrer as consequências. Eu vou morrer, esse faraó vai morrer. Mas, e as consequências dos meus netos? Então, isso é o quê? É uma garantia de subsistência, de prevalência das normas. Lembra da questão dos eixos? Então, esses símbolos, né, lá das imagens dos deuses egípcios, Anubis, aquelas imagens, aquelas paredes gigantescas, aquelas estátuas, pirâmides, tudo aquilo era um lembrete, era o quê? Um mero significante que lembrava o significado. Qual que era o significado? Nós, egípcios, somos nossos deuses, estamos vivos até hoje, porque nós respeitamos os deuses, não o faraó. O faraó é só um intermediário. Anotem isso. Governante é um intermediário. Esse é o papel verdadeiro do governante, que era na antiguidade e foi na Idade Média. Governante, papa também são intermediários. Né? Só adiantando um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar. Gente, já no cristianismo, na Idade Média, né, o governante, né, não tem nada a ver com a ideia absolutista, viu, que virá lá depois do século XVI, o Estado sou eu, né, o Rei Sol. Isso é uma balela criada já pela modernidade. O rei medieval não tem nada a ver com isso, tá bom? O rei medieval, ele é o quê? O rei medieval, ele é chamado de espada secular de Cristo. E o Papa, espada espiritual de Cristo. E ambos são representantes da vontade de Cristo, ou espelhos de Deus. Isso é muito importante pensar aqui. Espelho por quê? Lembra do que eu falei da garrafa? Eu olho para o Papa e olho para o rei. O que eu vejo deles? Eles têm um significado que está ligado a Deus. Então, o povo observava o Papa naquela época, Idade Média, observava o rei, né? E pensava assim: nossa, olha como é que nosso rei é justo, olha como é que nosso rei é bondoso, nosso rei é um exemplo de virtude. Ele é o quê? Espelho de Deus. E nós, povo, vamos nos refletir nele. Por isso que ser rei não era fácil. Porque no momento que você nasceu, em que você morria, você tinha regras de conduta muito severas. Existe um tipo de literatura na Idade Média que se chama espelhos
de príncipes. Quem já ouviu falar nisso? Espelhos de príncipes. Quem quiser depois pesquisar isso. Eram vários livros que a nobreza criava, com cunho cristão, óbvio, de conduta, de como que um nobre, como que um filho de um nobre tem que ser educado. Que era a questão da educação. Então esse nobre, esse menino, né, ele sabendo que era filho de um rei, ele, qualquer coisa que ele fazia era regrada. Era uma educação severa, muito maior do que a do povo. A educação do povo não interessava, gente. Não tinha esse interesse. Por quê? Qual que era a educação do povo? Olhar para o espelho, olha, eu tenho que seguir o exemplo do espelho. Por isso, gente, que a igreja, lá nos primórdios, quando começou a evangelizar a Europa pagã, ela não se preocupava em fazer o que hoje é necessário, que é catequizar o seu José, sabe, a Dona Maria, né, a Luciana, eu, quer dizer, indivíduos. O que a igreja catequizava? Reinos. O rei. Porque se eu converto o rei, já converti o povo automaticamente vai começar, olha, nosso rei agora não segue mais os deuses, a deusa Epona, né? Os deuses celtas, agora ele segue o tal de Cristo. Quem que é esse Cristo? Eu ouvi falar de um monge, um santo. O que é santo? Todo mundo começava a se interessar por aquele tal de Cristo, o Salvador da humanidade, porque o rei se converteu. Todo mundo buscava. Por isso que nesses primeiros séculos, né, de conversão, nasceu uma coisa chamada heresia popular, né, as várias heresias populares, que a igreja com o tempo ela foi consertando. Mas em começo, séculos, o que são essas heresias populares? Olha, o rei, ele é cristão. Só que, gente, não tinha igreja em cada esquina como tem hoje, né? Então, missa, por exemplo, na Idade Média, obrigatória, era só da Páscoa. Você podia ir uma vez por ano, sim. Até excomungar, era uma vez por ano, na Páscoa. Então, o contato, a evangelização para o povo era muito estreito. É muito distante, sabe? Muito assim, de orelhada. Então, começou a misturar com os símbolos pagãos. Então, por isso que nós temos, por exemplo, uma Santa Mônica, eu já apareci até com umas pessoas aqui, né? A Santa Mônica, tadinha, ela era simples, ela não tinha o mesmo conhecimento do filho, toda vez tinha. Ela dava comida para os santos. Os santos cristãos, ela ia lá e colocava comida nos túmulos, que era uma mistura de um costume pagão antigo. Até que o Santo Ambrósio, né, ele vê ela fazendo isso e a corrige, fala assim, não, isso é heresia. Ela para de fazer. Ela obedeceu na hora e parou. Mas se ninguém tivesse falado nada, ela teria continuado fazendo. Só que tanto a cultura pagã da qual ela veio, quanto a conversão dela, desses povos, todas as duas culturas, por que faziam isso? Porque estavam pedindo para os santos, porque estavam pedindo para os deuses. A ideia do temor. Eu temo, eu tenho que, a sociedade tem que funcionar, né, e eu não posso desacatar essas regras. Eu olho para o símbolo do santo, né, olho para o símbolo, no caso os pagãos, né, da deusa Epona, me lembro o quê? Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, a coisa vai ficar feia para toda a sociedade, né? E o rei pensava a mesma coisa. Eu não posso ser uma pessoa viciosa, cheia de vícios. Por que eu não posso ser? Porque se eu for, eu não vou estar sendo espelho de Deus. E o povo vai olhar para mim, lá, mas o rei, ele está traindo a esposa dele. O rei, ele foi covarde. O rei foi temerário. Então, esse é um espelho invertido. A sociedade começa a se espelhar num rei mau. É aquela famosa frase que alguns pais, né, não sei se já ouviram, aqui não, mas já deve ter ouvido isso de outros pais. Eu fui chamar a atenção do meu filho veio para mim, quem é você, pai, para me falar isso, sendo que você fazia isso quando você era mais jovem? É essa a ideia, sabe? Quem que é você, rei, para me cobrar isso, sendo que você não faz? Por isso que os pais, em casa, eles já têm que ser um exemplo para o filho.
pai, mãe, tem que ter essa consciência, né? E eu tenho sempre, tanto que é um exercício de santidade. Você pensa em brigar com seu marido, com sua esposa, por um motivo bobo, aí você está passando para o seu filho lá. Você não pode ter ira, não pode ter acessos de ira, né? Sem motivo, que a ira é um pecado. Aí ele acabou de ouvir isso, você vai e levanta para sua esposa: ô mulher, caramba, dá a pronto espado, quebra a mesa. E não olha assim, há uma quebra ali na cabeça dele, de quê? Do significado com o significante. Você deixa de ser aquilo que você está falando. Nisso, por que ele vai respeitar? Então, isso é a importância do rei e do papa. O papa tem essa responsabilidade. Ele não é mais uma pessoa, ele é uma instituição, tá bom? E esses pilares aqui, todos eles, né, esses três aqui, ó, eles têm que estar fundamentados em cima do princípio 1 para funcionar. Se tem um deslocamento de, por exemplo, a sociedade agora pensa só no homem, o antropocentrismo, né? O que acontece? A sociedade ela tem um pilar que é de barro, pés de barro. Mesma coisa com os outros. Por isso que a sociedade, né, está cada vez mais ruim. Eu vou explicar melhor isso aqui. Ali que eu estou de volta, tá? Aqui, isso. Não, isso aqui eu vou pular. Isso aqui eu até posso colocar depois no slide para vocês. Que é a questão que eu falei a respeito da discussão que eu mencionei para vocês sobre se o homem, a cruz, né, se o animal, ele existe independente, se eu acredito nisso ou não. É lá no Gênesis, né? O homem foi criado antes mesmo do próprio homem. Essa aqui é uma discussão desse filósofo chamado Porfírio. Ele faz a seguinte pergunta, né? Bom, eu não estou sabendo lidar bem com isso aqui. É aqui, ó. O que o Porfírio fala? Vou só resumir. Numa obra chamada Isagoge. Ele pergunta: os universais são reais ou são conceitos? Universal, gente, é o mesmo que significado. É a mesma coisa. São coisas que estão independentes do seu pensamento. Se eles são reais, são materiais ou imateriais? Se são conceitos, existem no particular ou de modo dependente? Resumindo, a ideia do homem, né? O homem existe porque eu penso? É o famoso Descartes, penso, logo existo. Tanto que essa frase do Descartes ela foi bem nociva, viu? Para a fé, muito. Porque agora a existência do homem não está mais atrelada ao pensamento de Deus. Está atrelada ao quê? Ao pensamento do próprio homem. Então essa frase do Descartes é extremamente antropocentrista. Eu penso, a minha existência está ligada ao meu pensamento, não a algo fora da criação. Está ligado agora ao que está aqui dentro. Então, assim, eu associo tudo que está aqui ao que é perecível, que sou eu. Eu não ligo mais a existência a algo que é imperecível, que é o que está acima, né? Deus. Platão, gente, ele defende a existência real das universais em um mundo só deles. Quem nunca ouviu falar do mito da caverna? Quem já falou disso aqui? Mito da caverna, né? Que nós vivemos num mundo de sombras, né? E que lá fora está o mundo real. É basicamente isso. Tudo que está aqui são apenas sombras dos universais, dos significados. E nós não sabemos como eles são. É o plano divino, é o plano de Deus. Então, essa é a ideia do Platão. Então, como eu falei, nós podemos ser extintos. Eles continuarão existindo. Não depende de você acreditar neles. Não depende. Agora, Aristóteles já disse que não está fora da criação. Não está lá no outro plano, né? Aristóteles diz que está aqui. São independentes de nós, mas estão aqui. Está dentro da existência. Essa diferença aqui, gente, Platão e Aristóteles, vai ser justamente a quebra que vai acontecer a partir de São Tomás de Aquino. A igreja ela funcionou muito bem em termos de organização política e religiosa, a sociedade medieval, com o pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho, gente, ele era platônico,
através de Plotino, tudo bem. Então, o que era a sociedade? Como que funcionava a ideia da política religiosa medieval até São Tomás? Era assim: todo o bem-estar social, preste atenção nisso, todas as regras, como a sociedade funciona, as regras de convivência, as regras de conduta, devo medigar, qualquer coisa que é a respeito da sociedade, do mundo, muita atenção nisso, um meio, só um meio, para atingir um fim. Qual que é esse fim? A salvação. Deus. Tudo está aqui. Então, não devemos nos preocupar muito, sabe, a respeito de perguntar como as coisas funcionam, mas sim o que são as coisas que estão lá em cima. Devemos ter um olhar para o alto. Essa é a proposta de Agostinho. E porque Santo Agostinho é muito baseado não só em Platão, mas como na ideia. Santo Agostinho defendeu isso até o final. Para ele, o fim do mundo, a escatologia final, estava perto de acontecer. Para ele estava assim, sabe? Daqui a alguns anos ia acontecer. Ele até achou que durante a vida dele ia acontecer. Ele não imaginava que, por exemplo, estamos aqui hoje, depois de tanto tempo. Então, a cidade de Deus, a obra dele, ele constrói esse castelo, que é a sociedade medieval. A sociedade medieval é muito agostiniana, viu, gente? Por isso que a Idade Média é agostiniana e tomista, em termos de organização. Então, funciona muito bem, sabe, até o século XIII, que é o século do São Tomás. Só que já não está funcionando aquele pensamento de Santo Agostinho. Por quê? A sociedade agora está mais complexa, as guerras acabaram, novas questões espirituais foram levantadas, os reinos estão mais complexos, então já não estava mais funcionando. Daí, e não só isso, lá vem a entrada do pensamento de Aristóteles dentro da igreja, através de quem? Árabes, filósofos árabes. Houve um contágio gigantesco da filosofia árabe dentro da Faculdade de Paris, por exemplo, a mesma na qual São Tomás se encontrava. Então, esse aristotelismo arábico, ele lança a ideia do seguinte: não, a gente não tem que ficar só observando as coisas, olhando para o alto, esperando Cristo chegar. A gente tem que pensar em como as coisas funcionam, que é a ideia de Aristóteles, que os significados estão aqui dentro. A razão, ela é importante. Através da razão eu posso entender Deus. Não completamente, mas pelo menos o mecanismo da economia da salvação. Santo Agostinho não defende isso. Santo Agostinho fala que a razão não é um meio para se chegar até Deus. São Tomás defende que a razão, junto com a fé, ela consegue entender muito a respeito de Deus. Por isso que a ação teológica é a gente perguntas. Enquanto a cidade de Deus, não. A cidade de Deus só diz assim, arruma a casa para Cristo voltar. Já São Tomás fala assim, não, arruma a casa, mas melhor ali, sabe, faz um fogão que funciona melhor, pergunta por que aquele fogão funciona assim. Ele lança várias perguntas sobre como as coisas funcionam. Isso é aristotélico. Só que, o que isso tem a ver com a parte dos pilares? Gente, São Tomás, ele não tem responsabilidade sobre o que eu vou falar agora, mas ele deu um pontapé inicial para o que virá logo em seguida, ao ele conseguir casar o aristotelismo com a igreja. É maravilhoso o que ele fez, sem sombra de dúvida. Só que ele deu abertura para acontecer a entrada de homens como... Não sei se vai seguir o próximo aqui. Isso aqui, gente, depois eu vou tratar com vocês, que é o realismo, o nominalismo, o conceitualismo. São esses homens aqui, Marcílio de Pádua, João de Paris, Duns Escoto e Guilherme de Orbe. Esses aí, podem começar a xingá-los, viu? Esses homens aí são todos homens da igreja, viu? Não são hereges, não são protestantes. Então é até difícil xingá-los porque, por exemplo, Guilherme de Orbe, ele era um monge franciscano, e eu vou me centrar muito aqui, gente, no Ockham, tá bom? Ele é o maior dos responsáveis. Mas o Marcílio de Pádua, por exemplo, e o João de Paris, eles são os responsáveis, por estender o pensamento de São Tomás para a esfera mais da política.
E eles fazem a famosa cisão entre igreja e Estado. Eles lançam os germes para disso. Eles falam que a ideia da organização secular, a espada secular, não tem que ser controlada pelos papas, pela igreja. Isso é assunto do rei. Porque o rei, apesar dele ser responsável pela espada secular, ele era uma espécie de subalterno espiritual do papa. Muito rei nessa época passou a não gostar disso, que era uma espécie de entrave às negociações dos reis. Principalmente os príncipes alemães não estavam gostando daquilo, sabe? Tanto que por isso que eu falei príncipe alemão, já que nós temos uma semente do que virá com Lutero, né? Então, esses príncipes alemães não estavam gostando, outros também, de outras regiões, da interferência de poder secular do Papa. Então, eles dois fazem a cisão. Agora, o Ockham, né? O Ockham, gente, vou voltar aqui um pouquinho. O Ockham, ele continua uma discussão que é a respeito do realismo, do nominalismo e do conceitualismo. O que são essas três coisas? Gente, o realismo é a ideia da res, da universal, que está fora da existência. Aquela que eu mencionei do Gênesis, está completamente fora, não está aqui dentro, né? A ideia do nominalismo já é bastante para o Guilherme de Ockham, que é o seguinte: vou até pular o conceitualismo, não vou falar dele não, senão vai só deixar mais confuso. O nominalismo é o seguinte, gente, o que Ockham propõe? Gente, eu vou falar de Ockham bem breve aqui, porque ele é bem complicado. E o Ockham, ele sempre é um elefante branco na sala para os católicos. Por quê? O Ockham é o último escolástico. Por que ele é chamado de último escolástico? Porque ele matou a escolástica. Ele é o responsável, ele é o tataravô do modernismo. Existe uma expressão que fala o seguinte: que se Guilherme de Ockham tivesse vivido mais, ele morreu jovem, cada peste negra, tudo indica, se ele tivesse vivido mais, o modernismo teria ido mais cedo do que veio. Ele era chamado de doutor invencível, enquanto São Tomás era chamado de doutor angélicos, ele era chamado de doutor invencível, pelos próprios pares dele. Ele lança vários questionamentos, e esses questionamentos que ele lança, ele tira completamente a ligação do que está aqui com o que está lá em cima. Como é que ele faz isso? Gente, eu vou citar brevemente aqui, mas vocês vão me alertar se vocês não estão entendendo, viu? Porque isso aqui é bem assim, até um pouco chato o que ele faz. Ele faz a seguinte pergunta: Deus é onipotente? A igreja sempre defendeu que Deus é. Detalhe, ele nunca deixou de acreditar em Deus, viu, gente? Ele nunca foi, Deus não existe. Mas ele fala assim: vamos levar a sério a ideia de que Deus é onipotente, tá bom? Ele lança essa seguinte, né, afirmação. Vamos lá. E vamos jogar essa afirmação: se Deus é onipotente, dentro do pensamento filosófico, escolástico, qual que é a conclusão que ele chega? Se Deus é onipotente, ele não pode ser provocado por nada da criação. Nada. Nada que está aqui na criação pode provocar ele. Porque se alguma coisa daqui, nós, indivíduos, ou sei lá, uma chuva que mata umas pessoas, provocar, por exemplo, a misericórdia de Deus, olha só, as pessoas estão morrendo, vou acabar com aquela chuva. Isso, dentro do pensamento filosófico, é o quê? É tornar Deus algo que é mexível. Vamos ter essa expressão, né? Algo que se mexe por uma coisa que está aqui. Isso contraria a ideia aristotélica de que Deus é um motor imóvel. Ele não pode se mexer. Porque Aristóteles, ele pensa assim: todas as universais, tudo que está aqui no mundo, mexe. Uma coisa, pensamento, espírito, matéria, uma coisa mexe a outra. Qual que é a causa primeira que mexe tudo? O que é? Aí Aristóteles vai fazendo uma espécie de hierarquia, vai subindo. O intelecto humano, o intelecto superior, o intelecto das esferas celestes.
intelecto do motor imóvel. Por que Aristóteles chama Deus de motor imóvel? Porque se ele se mexer, alguma coisa o mexe. Então essa coisa é superior a ele. Então ele não é ainda a causa primeira. Então, para ser uma causa primeira que mexe tudo, ele tem que estar parado, mas ao mesmo tempo mexe tudo. Então nada o provoca. Ele é completamente estático. É um mistério, né? Que ele delibera a sua vontade sobre tudo, mas ao mesmo tempo ele nada o movimenta. Então ele pensa assim, peraí, então se Deus é onipotente e ele não se mexe, não é provocado por nada, então, aí qual que é a conclusão? Então, não há relação de causa e efeito entre os seres contingentes, que somos nós, os seres que se mexem, com Deus. Se há, não sabemos qual que é. A filosofia não consegue imaginar qual que é a relação de nexo entre Deus e os homens. Então a filosofia não tem que tratar de Deus. Então não há relação entre o significado e o significante. São duas coisas independentes. Então a gente não tem que se perguntar qual que é a causa primeira. Impossível. Vamos nos preocupar em como as coisas funcionam. Aí. Essa é a chave do modernismo. Por isso nós temos a ciência moderna. Começou a desenvolver a ciência, nasceu a tecnologia, porque de repente a humanidade pensou assim, não, para que eu ficar olhando para o alto? Toda a antiguidade e toda a Idade Média ficava assim, olhando para o alto, sabe? Preocupado com o alto. Né? O que nos movimenta? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? E qual que é a causa primeira de tudo? Qual que é a causa do homem? Sempre assim, toda a filosofia medieval, ela se baseia nisso. Acaba com a intercessão do santo, né? Exatamente. Amor. Não, é tanto que o pensamento dele foi semente para Lutero. Lutero é só um plagiador. Ele pega o pensamento de Ockham e estende. Ockham, ele é precursor de Lutero, precursor de Kant, de Hegel, de todos esses pensadores que fundamentam o Estado moderno, que é um Estado que funciona só em quê? Lembra que eu falei lá no início da nossa conversa que a sociedade medieval, o funcionamento social era um meio para atingir um fim, que é a salvação? O que acontece agora? A famosa inversão. Agora, todo mundo, nós nascemos já assim, nesse contexto, por isso que a gente não consegue pensar nisso. Então, gente, nessa aula aqui, o que eu quero fazer com vocês? Eu fiz muito também lá em Belo Horizonte. É vocês entenderem o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Por que a gente não consegue resolver? Por que a gente fica só apagando fogo com as gotículas das asas de um passarinho? É o que nós fazemos. A gente consegue nos ver isso aqui e ali, uma sensação que às vezes não está dando efeito, né? A gente fica meio assim, meu Deus do céu, como é que o mundo está? Por quê? Agora, gente, a economia da salvação, Deus, os santos, todos os tesouros espirituais, eles não são mais algo que está no alto. Estão aqui no mundo. Estão ligados à mente. São tudo produto do pensamento humano. Não existe mais isso de que o homem... É tanto que o nominalista fala o seguinte, se eu não deixar de existir, tudo deixa de existir junto. Penso, logo existo. A existência depende do pensamento humano. Tudo é nome, criado pela mente humana. Até mesmo a ideia que nós fazemos de Deus, de acordo com Ockham, é um conceito humano. Nós não sabemos o que é Deus. Deus existe, mas não temos como saber através da filosofia. Tudo é matéria de... Ele fala assim, tudo é matéria de fé. Então aí ele vai derrubando, ele derruba todas as teses de São Tomás, de Santo Anselmo, de Agostinho, ele vai derrubando tudo assim, na parte de filosofia, claro. Ele fala assim, olha, respeito as palavras de São Tomás, mas é matéria de fé, por causa disso. Por isso que hoje em dia a filosofia, ela não se casa mais com o pensamento tomista. Impossível. Às vezes eu vejo amigos meus que são tomistas, né, querendo debater com o filósofo moderno. Gente, não tem como. Porque o tomista, ele funciona olhando para cima. O filósofo moderno funciona olhando para si mesmo, para o homem, para a sociedade.
para o funcionamento das coisas. Vocês querem um exemplo das consequências disso? Um exemplo, viu? Porque as implicações disso se refletem em todos os setores da sociedade, que vocês nem imaginam. Mas um exemplo bem claro: o direito. Antes de Ockham, o direito positivo, que são as leis escritas, elas funcionavam norteadas pelo direito natural. Direito natural, gente, é basicamente, por exemplo, os 10 mandamentos de Deus. Tá bom? Vocês entenderem qual é a diferença de direito natural e positivo, é o seguinte: os hebreus tinham os 10 mandamentos, direito natural. Direito positivo eram as 706 leis a mais que eles tinham, que Moisés desenvolveu. Não só Moisés, os profetas. O Velho Testamento tem um filósofo judeu que conseguiu compilar todas as leis que existem lá. Estão lá, no Velho Testamento. Deu 706 leis. Isso é o direito positivo. Mas o direito positivo, ele está atrelado, ele é subordinado ao natural. O natural é o universal. O natural é o significado. O significante é o positivo. Então, o positivo não consegue avançar muito. Sabe, a interpretação da lei, por exemplo, que ele tem uma coisa que o segura, direito natural. Com isso que o Ockham fez, agora o direito natural é só uma filosofia boba. É tanto que hoje em dia na faculdade de Direito, quem fez direito sabe disso. Direito natural é estudado um adereço para entender o que é, mas não norteia absolutamente nada. Hoje é só o direito positivo, que é um direito que vem de onde? Da mente do homem, interpretação. É daí que vem a ideia dessa complicação gigantesca de leis. Quem é advogado aí sabe, né? Não é impossível entender todas as leis brasileiras, por exemplo. As leis medievais funcionavam assim? Não, eram super simples. Na verdade, era até raro ter um tratado jurídico medieval. Era mais o famoso direito dos costumes, nem era escrito. Porque toda a sociedade medieval funcionava em torno de quê? Do direito natural, que não era um direito escrito, das universais. Agora não, toda a sociedade ela funciona ou baseado no homem, ou baseado na natureza, ou baseado qual que é o começo que eu falei? Oi? Na sociedade, né? Deus agora, ele é só um instrumento. Toda a economia da salvação, tudo isso é um mero instrumento para o quê? Para garantir a organização social. Então, gente, desculpa dar essa notícia, viu? Mas todos os tesouros espirituais da igreja, eles são só... Infelizmente, tem católico que funciona assim. Eu mesmo conheço muitos. Eu assim, não vou dar nome, né? Não é bobagem, questão da caridade. Mas eles não têm culpa. Eu percebo isso, estava conversando com eles. É uma espécie de garantir o bom funcionamento das regras da sociedade, da família, sabe, a boa conduta, a boa educação, né, os bons costumes à mesa. Por que vocês acham que alguns santos, do período barroco para cá, teve muito santo que adorava romper regra? Eles nem eram muito bem vistos, né? Tinha os santos, por exemplo, eu sempre esqueço o nome desses santos. Tem um que é o Basílio, São Basílio, né? Ele é da igreja ortodoxa. Ele andava pelado pelas ruas. Andava pelado. Era mendigo, assim, meio de banguela. Mas o próprio czar da Rússia respeitava ele. Por exemplo, a Santa Teresa d'Ávila, né? Ela apontava o dedo na cara dos bispos. São João da Cruz, que ficou preso no buraco por 9 meses pelos próprios irmãos da fé dele. Carmelo ficou 9 meses preso no buraco, né, junto com as próprias fezes e urina. Não foi pagão que prendeu ele, não, porque esses santos, eles, sem saberem nominalmente essas coisas, eles perceberam que, de repente, a igreja está preocupando muito com regrinha social. Porque agora, a economia da salvação, de novo, é só um meio para garantir a organização social. É tanto que o protestantismo ele funciona assim. É daí que vem a ideia do puritanismo. É de você vigiar o outro, não vigiar a si mesmo. É a vigilância social criada pelo protestantismo. O católico não dava nem o católico medieval, você acha que estava interessado no outro? Claro, devia ter um ou outro, mas não funciona assim. Eu procuro a minha salvação. Se o outro comporta assim, se é problema dele com o padre,
não é meu. Isso da vigilância do outro é uma invenção protestante. Então, esse comportamento protestante, que é a extensão do pensamento de Ockham, acabou influenciando também o pensamento católico. Daí que vem a Contra-Reforma. Nos bispos, os papas na época, foi um concílio muito grande, né? O concílio de Trento, 30 anos praticamente, alguns perceberam isso. Peraí, cadê a religiosidade, a espiritualidade verdadeira, aquela de poucos séculos atrás? O que está acontecendo? Está muito materialista, está muito preocupado com regra social. Ninguém está interessado. É o famoso que eu costumo dizer, né? Eu estou mais preocupado com o que o outro pensa de mim do que Deus pensa de mim. Eu costumo perguntar o seguinte para os alunos, né, na sala de aula. Eu falo o seguinte com eles: de qual pecado você teria vergonha de admitir com seus pais? Que você pecou contra a castidade ou que você teve preguiça de ir na missa? E não foi? Ah, claro que é um pecado que eu não teria vergonha de admitir, que eu não fui na missa por questão de preguiça. Ou da castidade eu teria vergonha de admitir. Ué, mas os dois para Deus não é pecado grave, não? Você se preocupa mais, tudo bem que são seus pais, mas a preocupação maior é com a vergonha social do que com Deus? Isso é um reflexo. Os medievais, gente, o povo, eles não tinham educação, não tinham referência santo, magnífica. Por que a sociedade funcionava tão bem em termos de religiosidade? Porque, primeiro é isso que eu falei, toda a sociedade funcionava para o alto. Qual que é a consequência disso? Não havia um único milímetro cúbico da organicidade da vida medieval que não estava imbuída da ideia de que o que está aqui é passageiro e não me interessa como as coisas funcionam, porque isso aqui vai passar. O que me interessa é olhar para o alto. Então, ainda que o filho não tivesse bons exemplos em casa, é claro, nem possível falar que toda a família, né, foi boa na Idade Média. É até ridículo eu falar isso. O filho, quando ele ficava revoltado com a família, se ele fosse para fora para fugir, ele encontrou uma sociedade toda imbuída de cristianismo. Hoje, se a criança ela tem mau exemplo em casa, que eu falei, né? Tipo assim, o pai está lá falando um monte de regra de conduta cristã, né? Taca catecismo, taca direito canônico, escola católica, mas aí a criança chega em casa, vê uma completa desarmonia, os pais não rezam o terço, a casa não tem nenhum símbolo orgânico católico. Vai funcionar? Porque hoje ela vai falar assim, os dois universos, lembra que eu falei dos dois princípios no começo? A prática da vida e a parte interna, que é o conhecimento. Se as duas coisas não casam através do símbolo, e quem que é o símbolo para a criança? Família. Se não casa, ele vai para a rua. Só que na Idade Média, ele ia para a rua, ele ia continuar encontrando a igreja. Hoje, se a criança vai para a rua, ele vai encontrar o quê? Vai encontrar a igreja? Não. Então, o trabalho de hoje em dia de ser pai é muito mais exaustivo e santificante, vamos chamar assim, né, do que dos pais medievais. Muito mais. Porque hoje, vocês têm consciência, vocês têm que ter consciência disso, que o mundo não funciona mais em função de atingir a salvação. O mundo está preocupado em como as coisas funcionam. É tanto que tem muito católico que preocupa com isso, né? Com a questão externa da liturgia, né, por exemplo, né? Infelizmente, né, existe até mesmo, está mais voltado para os católicos mais tradicionalistas, né? Você deve saber disso. Não todos, claro, né? Não estou assim generalizando, né? Mas tem um tradicionalista que tem uma cana, né? Aquela ideia de como tem que ser a liturgia, que faltou isso, faltou aquilo, quer dizer, a forma, como as coisas funcionam. Porque isso vai garantir o quê? Por exemplo, lá em Belo Horizonte, de onde eu vim, né, ainda né, eu frequento ainda, da igreja tradicional. Então, sempre vivi com eles, né, com um povo tradicional. São pessoas boas, mas tem alguns que eu já presenciei isso, né, e me deu vontade de ir embora, pedir perdão a Deus, que as pessoas estavam preocupadíssimas porque uma moça estava sem véu. Aí eu fiquei pensando comigo, peraí, eu vou na missa para visitar Cristo ou quem está do meu lado? Quer dizer,
Eu estou preocupado que ela está desrespeitando uma conduta social. Então, a missa, toda a economia da salvação, todo o catecismo é para garantir o quê? Que eu me vista como uma espécie de uniforme para ir na missa. Que eu permaneça sempre. Quer dizer, as condutas sociais é que importa. Não aqui dentro. Aqui dentro morreu, acabou. Né? Por isso que começou a nascer o quê? Muito mais do que na Idade Média, a famosa hipocrisia religiosa. E que os protestantes, se algum protestante estiver me assistindo, me perdoe, mas eles são campeões nisso. E acabou contagiando a igreja disso. Porque eles ficam só externo. Né? É tanto que o Lutero inicia, mas o Calvino é que estende isso ao extremo. O que importa é a conduta, é o funcionamento. Gente, daqui a pouco eu vou passar aqui o que devemos fazer. Eu vou acelerar os slides aqui. Para vocês terem uma noção, o Estado moderno e o capitalismo, desculpa dizer isso, mas onde nós estamos agora, nós vivemos agora, é um pensamento protestante, filho das ideias de Ockham. Por quê? Olha só, o que é o Estado moderno? Alguém já parou para pensar o que é o Estado moderno? Alguém fala assim, o Estado vai garantir que meu filho tenha educação, o Estado vai garantir isso. Parece uma coisa meio divina, né? Tipo assim, o Estado, que diabos é o Estado, gente? O que é isso? É aquele dos pilares que eu falei. Você passa a tratar o Estado como substituto de Deus. Quem vive em país comunista, por exemplo, os chineses. Eu conheci alguns chineses na faculdade. Eles se referem à China como o partido. O partido vai garantir para a gente isso. Quer dizer, o comunismo é a ideia. Então, o homem sempre dependerá, voltando à nossa conversa, daquele vínculo perdido. Então, por mais que ele fuja de Deus, por mais que ele instrumentalize Deus, ele sempre voltará a Deus, ainda que no erro. Porque ao você chamar o Estado vai garantir isso, você na verdade está querendo dizer, eu quero Deus de volta. Que o comunismo vai garantir isso, na verdade é só um substituto para a ideia de Deus. Porque o que você mais necessita é daquele funcionamento antigo, da queda, de voltar a um princípio edênico, de preencher esse espaço vazio infinito. E, de novo, a sociedade funcionava para garantir que você preenchesse esse espaço. Era um dos meios. Gente, isso é muito importante vocês entenderem. Para a gente quebrar isso na cabeça. Por isso que eu falei no início que eu queria mostrar para vocês as causas que está dentro de cada um de nós. Sabe, por mais que é muito engraçado, às vezes eu ouvi uns caras falar assim, porque o modernista, nós somos modernistas. Para de pensar que vocês não são, que vocês são. Sabe, até porque essas palestras, esses estudos, eles nos ajudam a quê? A entender o que nós somos. E daí identificar esses problemas e começar o quê? A saná-los. Enquanto não identificar, você vai só, famoso, enxugar gelo. Ou então, deu formiga na sua casa, você mata elas, mas você nunca vai no formigueiro. E vai continuar tendo formiga na sua casa. Sempre. Você limpou, de tarde, está lá a formiga de novo. Então, é ir até o formigueiro. E o formigueiro é esse, gente. É entender que, assim como os santos barrocos, São João da Cruz, São João Bosco, Santa Teresa d'Ávila, tem um santo também que eu esqueci o nome, eu sempre esqueci o nome dele, na verdade, eu gosto muito dele, que ele é chamado de Santo Lou. Ele se hospedou uma vez na casa da família do cura Das. Ele era meio doidinho, sabe? Ele respeitava tudo. Gente, é daí que vem aquela expressão, um santo não é aquilo que o povo quer, é o que o povo precisa. Vocês acham que nascesse um santo hoje, ele ia ser amado? De jeito nenhum. Até pelos próprios padres, viu? O que mais ele ia fazer de respeitar a regra social? Porque, infelizmente, muitas se preocupam com isso. Em como que funciona. E não o que são as coisas, não olhar para o alto. Então, só adiantando aqui os slides, vou falar agora de um pouco. Acabei que eu vou até pular muita coisa aqui. Vamos ver aqui, isso. Mas reza medieval.
Aqui, gente, só acrescentando ao que eu falei, né? A res medieval é o quê? Res é a coisa, a realidade. A res era posta no centro e subordinava a si todas as regras e não permitia autonomia humana. Para vocês terem uma noção, gente, nos textos medievais tem algumas teses de doutorado que fez um apanhado da palavra indivíduo na Idade Média. Ela é quase inexistente. O indivíduo estava misturado. Ou uma cidade, ou um reino, tem expressões em latim. Hoje, o que a gente preocupa? Com o indivíduo. Né? Eu tenho que preocupar com as idiosincrasias do indivíduo. Na Idade Média não preocupa com isso. Pensamento medieval. Aí vem, né, a res moderna, destaca-se para uma inversão. O indivíduo, ele passa a ser objeto de onde se abstrai as coisas, tudo. Né? O Concílio de Trento, né, ele tentou resolver muito isso, muito. Mas ainda assim não conseguiu evitar a questão, por exemplo, que foi necessário, que você vê que o funcionamento das missas mudou com o Concílio de Trento. Agora havia necessidade de mais padres, e com uma formação mais unificada. Antes de Trento, os padres nem tinham formação. Por exemplo, o São Felipe Neri, sabe como é que ele virou padre? O bispo falou assim: aqui, pela santa obediência, você vai ser padre. Pronto. Foi lá coordenado e virou padre. Essa coisa de 8 anos de seminário, isso é Concílio de Trento. Porque para centralizar o conhecimento dos padres, que eles perceberam que a sociedade virou de ponta cabeça. Então as pessoas estavam interpretando várias coisas da sua cabeça. Daí que vem a ideia do nascimento dos estados nacionais, porque se não tem regra unificada acima, cada um pode criar sua regra. É tanto que esses períodos, de século XVI, XVII, XVIII, é um caos social. Daí que vem a ideia do pacto do Estado moderno. Porque cada um estava interpretando o seu jeito. Até os próprios padres, não havia consenso entre os padres. Por exemplo, tinha padre que vivia em castidade. Tinha padre que tinha concubina. Na verdade, mais de um, né? Tinha padre que na mesma homilia ensinava uma coisa, um outro padre na outra igreja, uma com nada a ver, a questão do nominalismo. Então, gente, a Torre de Babel, ela não se compara à confusão que foi causada pelo pensamento de Ockham. Por quê? Tem um filósofo árabe, né, que ele, apesar de ser árabe, ele fala uma coisa interessante, que fala a cidade dos ignorantes é a cidade nominalista. É a cidade em que você passa a escutar cada cidadão, a opinião dele. E não a cidade que a gente chama de cidade dos sábios. Qual que é a cidade dos sábios? É aquela ideia que eu falei, que eu vou colocar agora aqui para vocês. Nem por isso aqui, gente, não vou, né, vou até... Isso aqui eu posso até falar num outro momento para vocês, viu? Num outro momento, senão vai... Quantas horas são, gente, que eu estou preocupado com o horário? Aliás, assim? Então dá tempo. Ô, Eduardo. Oi. Você falando do indivíduo, eu estou lembrando aqui, esse dia eu estava assistindo um desenho com os meus filhos, e justamente isso, você está falando, estou lembrando, a menina, que era a protagonista, o tempo todo rompendo com as coisas. Confrontava a mãe, porque você fala comigo o tempo todo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Com a sociedade, não, eu vou me vestir de outra maneira, tudo. Então, assim, tudo para girar em torno do indivíduo. Mas exatamente. E isso é pior que a Torre de Babel. Isso é 1 milhão de vezes pior do que a Torre de Babel. É a Torre de Babel colocada no extremo. Gente, isso aqui é detalhe, isso tudo. Eu lembro que um dos motivos que eu me voltava para a igreja, que eu fiquei afastado muito tempo, foi durante os estudos eu fui percebendo que isso é impossível ter sido feito só por mãos humanas. Sabe? Você percebe claramente que há uma inteligência por trás maligna. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde foi o ataque, até chegar a Ockham, e essa mudança. Tem uns pilares aqui. Eu não cheguei nos pilares ainda, a respeito, eu falei só dos pilares a respeito de Deus, nome, sociedade. Eu não falei aqui dos símbolos principais onde foram atacados. Aqui, gente, eu posso até falar outro dia para vocês, que é Ockham e os futuros contingentes. Então, isso aqui não vou falar não, senão nós vamos ficar até amanhã. Eu pensei que daria tempo, mas acho que não vai ter eu falar hoje não. Que é uma das formas também que a Ockham destrói
a escolástica, e a ideia dos futuros contingentes. Mas, resumindo de forma como exemplo, é o seguinte: Deus se conhece o futuro, então tudo já está predestinado. Então, se tudo está predestinado, então os protestantes estão certos. Então, não interessa o que você faça. As almas escolhidas já estão escolhidas e as que vão para o inferno vão para o inferno. Agora, se Deus não conhece os futuros contingentes, Ele não sabe, Ele não tem ideia do que vai acontecer, então você está colocando Deus dentro do tempo. E Ele pode mudar de plano conforme os acontecimentos futuros. Então, Ele não é mais onipotente. Então, fica uma questão filosófica sem solução. A Ioca repete de novo. Gente, está vendo aí? A razão não tem como entender Deus. Então, vamos parar de usar a razão para entender Deus. Deixa a fé com a fé e a razão com os assuntos do mundo. Para de olhar para cima. A primeira resposta, né, a respeito do que eu falei. Aí vem a navalha de Oca, né, esse é famoso, né, a gente já deve falar disso já, né, navalha de Oca. Né? Eduardo, mas Sim. o Oca, nessa época que ele estava com todos esses pensamentos, ele não tinha, como ele não deixou de acreditar de Deus e direcionava para esse tipo que hoje é o modernismo lá, Isso. ele também não sabia outras respostas, como o livre-arbítrio, também não estava sendo discutido na época ainda sobre isso. Pois é, tem a questão do livre-arbítrio. A questão dos futuros contingentes também fere o livre-arbítrio. Eu não avancei porque, entendeu? Está nos futuros contingentes. Porque ele também estava falhando algumas coisas lá. Sim, então, sim. A presciência faltava de peça Deus. para ele também, né? Deus ter presciência não quer dizer que obrigatoriamente Deus tem que intervir no nosso futuro. Exato. E isso está na discussão que ele elabora dos futuros contingentes. Gente, futuro contingente é o seguinte. Por exemplo, você vai pegando a roupa. Tem como saber se a camisa está lá dentro vai estar poída de traço ou não? Não tem como. Então, ambas as proposições, está poída de traça ou não está poída de traça, são verdadeiras. Você não sabe. Agora, será que alguém sabe de tudo? Aí ele lança que é Deus. Deus e os futuros contingentes. Né? A ideia da onipotência. Mas vamos lá. Aí vem aqui a questão aqui, que eu já falei com vocês, né? As consequências de Oca lá, que eu mencionei. A economia da salvação era o fim. E o bem-estar social era um meio. Inicia uma inversão. A economia da salvação passa a ser um meio, um instrumento para o fim, que é a felicidade dos particulares. Entre particulares são os indivíduos, viu? Então agora a sociedade busca o famoso bem-estar de cada um de nós, né? Por isso você pode ver que o luxo aumentou muito depois do século XVI, exponencialmente, coisa que a Idade Média não fez em 1000 anos. Você vê que do século XVI ao XIX e começo do XX houve uma explosão da preocupação em garantir a gente uma vida fofinha, né? Cada vez mais fofinha, cada vez mais, né? Cheia de mimos, cheia de... Enquanto os medievais, pelo amor de Deus, né? 1000 anos com um corte de braço, morria de gangrena, né? Gente, a Idade Média funciona assim, comparando com a nossa. Eles morriam por qualquer motivo. Não havia, sabe, é uma vida extremamente dura. Só que, em termos espirituais, eles nos batem de 1000 a 0. Em compensação, como eu falei, tinha, né, uma vida muito dura. Até os nobres, gente, qualquer um de nós, viu? Uma pessoa mediana, sei lá, um assalariado, ele vive mais luxo do que um nobre medieval. Estou falando sério. Mais luxos do que um nobre medieval. Então aqui, Idade Média, busca do fim ou causa das coisas, né? E o modernismo, como funcionam as coisas. E é assim de até hoje. Aqui, aí vem a questão da ênfase, isso aqui eu já falei com vocês, né? Isso aqui acho necessário. Aí vem aqui, gente, a questão que eu falei, né? Terra, Deus e povo. Gente, vocês podem ler, vocês vão lendo enquanto eu vou explicando. O que acontece? Lembra que eu falei do espelho? O rei, o papa, né? E era o povo. O povo observava o rei e comportava-se conforme o rei. Tanto que até hoje algumas nações que são monarquistas, nós não temos a ideia da monarquia, então a gente tem um pouco difícil de entender. Mas lá na Inglaterra, por exemplo, apesar de ser uma monarquia protestante, eles seguem essas premissas de que a rainha não tem liberdade de fazer o que ela bem entende. A vida dela é cheia de agendas.
Tem um caso, por exemplo, do marido dela, aquele príncipe Edward, que morreu, né? Ele, quando era jovem, ele quis fazer um curso de aviação. O primeiro-ministro da época, o Winston Churchill, não deixou, porque não seria um bom exemplo para o povo. Então, o rei, ele é cheio de regra. O rei absolutista foi um breve momento da história, e é uma aberração, porque os reis medievais, os reis antigos, eles não faziam o que eles bem entendiam, né? Toda a vida deles era cerceada de regra, porque eles tinham que ser exemplo. Eles não eram uma pessoa. Existe uma teoria, quem quiser depois pesquisar, anote aí, chama assim, teoria do corpo político do rei. Pesquisem isso. Isso é muito vasto. O rei não tem autonomia. Ele é a pessoa que ele é, no máximo no quarto dele de noite, mas antes de dormir. Saia do quarto, ele é uma instituição. Pra vocês terem uma noção, gente, esse pensamento medieval do rei ser uma instituição, do Papa também ser uma instituição, isso é o germe que vai gerar futuramente a ideia da famosa pessoa jurídica e pessoa física. Isso é uma criação medieval. Você vê que eu posso fazer uma empresa, né, com o nome Eduardo, mas ela, se eu morrer, ela continua existindo. Por isso que existem aquelas expressões era eduardiana, era Tudor, era elisabetana. Quer dizer, é o corpo político da rainha vivo ainda. As regras que ela criou, os exemplos que ela deixou de conduta, o bom governo que ela fez. Você vê que no Brasil são poucos presidentes que ganharam o nome de era. Nós temos a Era Vargas e o que mais? Eu não lembro. Se tem alguém que pode me ajudar. Na verdade, acho que as pessoas Vargas ganhou o nome de era, porque criou uma regra de conduta, de leis, que é marca dele. Aí virou Era Vargas. Ele ganhou um corpo político, independente do corpo físico. É o que? É o espelho que o povo vai olhar e vai ter inspiração. E isso funciona em casa, no núcleo da casa. Os pais são o espelho do filho. Nele eles vão se refletir. E quando eu digo espelho, gente, presta atenção aí. Quando eu estou para espelho, é um conceito medieval de espelho. O que eu quero dizer com isso? O nosso espelho hoje, você olha para ele, né, você vê a sua imagem, né? Quase que perfeita, né? O espelho medieval não é assim não, gente. O espelho medieval é um metal polido. Um bronze polido. Então, eles não tinham essa capacidade de nos ver tão bem quanto nós nos vemos. Então, quando fala assim, que agora Paulo fala, né? Vemos como no espelho, mas um dia veremos face a face. Quer dizer, vemos como uma imagem muito distorcida. Não é esse espelho moderno. Toda vez que você lê aquela passagem, Paulo lembrem disso. Quando foi escrito pensando no espelho feito em metal polido. Então, sabe, muito embaçado, muito distorcido, né? Tem muita gente que lê essa parte com essa imagem do nosso espelho, né? Aí acha que vê Cristo, né? Assim, uma pessoa, não. Viu? E o rei era a mesma coisa. Como ele era um espelho, né? Então ele era uma imagem distorcida de Deus. Tenta se aproximar, mas como pecador, ele nunca vai conseguir alcançar. E eu, o povo, vou seguir o exemplo do rei. E vou passar esse exemplo como espelho para o meu filho em casa. Então o que acontece? Vai descendo de Deus, passa pelos governantes, vai até o povo, vai até o filho. Hoje, o que a gente costuma dizer? Olha só, vou contrariar uma coisa que todo mundo aqui defende em uns dentes. Fala que a base da sociedade é a família. A base da sociedade medieval era Deus. Por isso que eu falei que vem descendo. Lembra que eu falei da inversão? Quando você transforma a família em núcleo da sociedade, ideias particulares. Agora é o indivíduo que manda, que dita as regras. Se a coisa vem descendo de cima, é mais fácil controlar a sociedade. Vocês vão que a Idade Média nunca teve nação. Existe uma frase de um... esqueci o nome dele. Ele fala o seguinte, que os medievais, eles não tinham o Estado moderno, unificado, não por incapacidade, mas por inteligência. Gente, uma das piores coisas que pode acontecer no século idiota foi o nascimento do Estado moderno. Isso é uma praga. Sem tamanho. Primeiro, que é uma construção protestante, que preocupa muito com regra, com leis e por aí vai. E segundo, que não olha para o alto, sempre questão do indivíduo. Como eu falei, né?
O núcleo da sociedade é a família. É até bacana, sabe? A gente tem que pensar assim, não tem como a gente voltar atrás. O leite, o vaso já caiu, já quebrou, não tem como. Vamos continuar com o que a gente tem. Mas o correto deveria ser, como eu falei, Deus, Papa, Rei, povo, dentro de casa. O caminho é assim, ó. Agora não, a gente faz assim. Então a gente está transformando Deus em quê? Em um instrumento. Instrumentalizando toda a economia da solução. É claro que, o ponto de novo, gente, o Concílio de Trento é claramente aquele ali, sabe? Eu vou chover numa olhada agora. Você vê claramente que o funcionamento do Concílio de Trento teve realmente explicação. Porque é maravilhoso como ele conseguiu, dentro daquela bagunça que estava acontecendo, aquele caos completo, sabe, dar um norte para a igreja, para funcionar dentro daquele caos. Você vê, um homem sem inspiração do Espírito Santo não teve que o Concílio de Trento fez. Mas ainda assim, demorou 30 anos. Né? Foi o maior dos concílios. Por causa de que a bagunça que estava. Tudo teve que ser repensado. Tudo. Hoje, vocês entendem igreja, missa, é Trento. A igreja medieval é até difícil de entender. A ideia do padre medieval é difícil de entender como é que funciona. Continuando aqui. Então, o rei espelho, eu falei o Papa também. Gente, essa coisa das espadas que eu mencionei, isso é da passagem de Lucas. Eu esqueci qual a passagem de Lucas. Que Pedro chega perto de Cristo e fala assim, não, na verdade, Cristo pergunta para Pedro, quantas espadas nós temos? Eu esqueci qual é o motivo que Cristo perguntou. Aí Pedro fala, 2. Aí assim que Pedro fala 2, Cristo interrompe bruscamente, Pedro fala, isso me basta. Então, essa expressãozinha nasceu o conceito político de 2 espadas. A espada secular, a espada espiritual, o Papa e o Rei. Simples. Isso. Não, estou voltando. Estou apanhando, gente. Terra, essa aqui eu já falei de vocês. Aqui, gente. Isso aqui é resumindo o que eu falei. Olha lá. Está vendo? Temos aqui Deus, era a primeira causa, o motor imóvel. Então, dele vinha o quê? Descia para o rei e o papa, como espelhos. Um secular espiritual. Depois o povo. Agora, qual que é a relação da terra? Eu esqueci de mencionar a terra. Gente, vários escritos medievais e antigos também, voltando lá aos egípcios, lembram? Se a terra não dá alimento, a culpa é do rei. Isso continua na Idade Média. Então, às vezes, eles interpretavam que havia fome na Idade Média, a culpa era do rei. O rei desagradou Deus. Por isso nós estamos passando fome. Então, já teve vários levantes medievais de querer matar o duque, o conde, ou mesmo barão, denunciar para o rei, né, que estava tendo fome, que por algum motivo de conduta pessoal do rei, Deus resolveu deixar a terra seca. Então o rei é responsável por isso. Mudou hoje não, Eduardo. Foi? Hoje não mudou, não. Pode ter certeza. Mas hoje é motivo de piada. Na época era sério. Olha, a terra não deu, tem uma seca aí. Não consegui plantar, não. Não vai ter comida para o inverno. A gente vive num país, né, que não tem isso de seca, né, de 10 a 3 meses. Agora a Europa, gente, já tem 3 meses do ano, às vezes 4, não nascia nada, eles tinham que abastecer comida. Né? Isso é uma concepção de mundo muito diferente. Tem a ver com cosmovisão. Então o rei é responsável por isso. E a conduta dele também estava ligada a isso. Lembra dos faraós? Se o faraó erra, o Nilo vai descontar no povo. E depois, gente, no modernismo, isso aqui inverte, né? Vou passar também. A terra, Deus e povo. Isso que eu já falei, né? A res universal e a res pública. O que acontece aqui, gente? Por que eu coloquei aqui esse res? Res é a terra. Universal é Deus. E res pública, república, é o povo. Né? Deus era a base dos dois. Agora o que acontece? Os pilares vão se movimentando, né? Hoje em dia pode ser terra, pode ser povo, e Deus é um mero instrumento. Ou seja, era toda bagunça. Aqui eu até falo, né, que não havia a ideia de indivíduo como a entendemos hoje.
o rei era espelho secular da sociedade, assim como os bispos eram espiritual. Eu estou voltando. Eu tenho que ir para baixo e continuo. Eu estou esquecendo isso. Aí vem a questão aqui da inversão que eu falei, né, gente? O Estado moderno no mundo passa a ser compreendido uma ordenação do pilar terra, né? Inicia-se um nacionalismo exacerbado. Pilar terra, gente, é a ideia de comunismo. Viu? Olha lá, capitalismo, comunismo. Não, minto, eu estou embolando também. Capitalismo, comunismo, a partir do pilar sociedade, ou ideia, se constrói uma nova ordenação, né? Aqui o terra, gente, é o Estado moderno, viu? O polo das duas almas acima, ainda assim, é o homem. Porque o homem passa a ser espelho de si mesmo. Penso, logo existo. Tudo existe porque eu penso. Tanto que futuramente virá outro filósofo que irá continuar isso. Hegel não minto. Kant. Não vou nem mencionar Kant aqui, porque Kant dá nó na cabeça. Mas o Kant leva isso ao extremo. Kant chega a falar o seguinte: se a árvore caiu na floresta, ninguém viu, será que ela caiu mesmo? Quer dizer, a realidade depende do pensamento humano ao máximo. Isso aqui, gente, já é só uma forma bem breve de mencionar Kant, viu? Não vou nem entrar em Kant, não, pelo amor de Deus. Agora, gente, vamos lá, inversão do mundo, tá? Vamos entrar nesse aqui, ó. Por que eu coloquei essa imagem do Caravaggio aí, o sepultamento de Cristo? Isso aqui é uma obra barroca, gente. Por que eu estou colocando uma obra barroca aí? O barroco, ele vem logo depois, século XIV, século XV, já é o começo das consequências do que está acontecendo. Eu vou contrapor o barroco com uma arte medieval. A arte medieval e barroca, gente, através da arte a gente pode entender muita coisa do pensamento humano, muita coisa. Vamos começar pela medieval. O que nós temos aqui? Nossa Senhora, Cristo, menino e seu colo. Olha o tamanho dela, em comparação, né, aos anjos, aos santos, algumas pessoas, né? Ela está em primeiro plano, muito maior e com cores só para ela. E não foi usado modelo humano para desenhar Nossa Senhora. Era inconcebível na Idade Média usar pessoas como modelos para poder pintar figuras sagradas. Isso era uma heresia sem tamanho. Tem várias histórias que mostram isso. Onde se esculpia uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo, era um lugar sagrado. Você não podia fazer nada de errado ali. O artista que fazia, ele tinha inspiração do Espírito Santo. Não era um cara qualquer que ia lá que tinha dom artístico e pintava um quadro. Era a inspiração do Espírito Santo. Essas imagens tinham um teor sagrado na Idade Média. Só que, aqui, barroco, por influência de tudo que nós conversamos aqui até agora, o que começou a acontecer? O que nós temos aqui no quadro de Caravaggio? Caravaggio é um dos maiores representantes do barroco. Cristo, né, sendo sepultado, está aqui Arimateia, Maria Madalena, mãe de Cristo. Percebam o seguinte: todas essas pessoas que estão aqui, principalmente Cristo, são modelos humanos. Detalhe, Caravaggio pegava pessoas qualquer para poder pintar. Os apóstolos, Nossa Senhora, Cristo, pessoas do mercado. Qualquer um que ele olhava assim, ele cismava que poderia ser modelo, ele pegava. Daqui a pouco eu vou dizer o que isso quer dizer. Bom, eu vou falar o que isso quer dizer. Então, por exemplo, tem um quadro de Maria, Nossa Senhora, que ele usa uma prostituta para desenhar Nossa Senhora, Caravaggio. O que isso tem a ver com o que nós estamos conversando? A arte medieval era objeto do sagrado. Não tinha a entrada do homem. Vocês podem perceber aqui, ó, que todos os rostos são parecidos. Tem outras iluminadoras medievais que contém povo, nobre, clero, os rostos são iguais. Por que são iguais? Só muda a roupa. Não importa o indivíduo. Importa que se você pertence ao povo, ou ao clero, ou à nobreza. Claro que tem outras, né, classes sociais, né, os judeus, os ciganos, os pagãos, mas as principais são essas três.
Então era pintadas por cores. Lembra que eu falei que a palavra indivíduo não aparece na Idade Média? Quase não aparece. Aqui nós temos a inserção de quem? Do indivíduo. O homem entra, os rostos são diferentes. O profano se mistura ao sagrado, o homem se mistura a Deus. O rosto do homem é usado para fazer o rosto de Deus. É a ideia do antropocentrismo. A instrumentalização do sagrado. O sagrado não está mais lá em cima, ele está aqui. Então eu posso usar um homem, eu posso mostrar todas as características humanas de Cristo, as rugas, as reentrâncias, a calvície, sei lá, todas as marcas tipicamente humanas. Zero da divindade. A arte medieval mostrava muito divindade, colocava, né, auréola. Vocês estão vendo alguma auréola aqui em Cristo? Nenhuma. É como se fosse um homem tirado de uma cruz. Eduardo, Oi. não sei se é uma história bíblica ou não, mas naquele quadro do Da Vinci, né, acho que o Da Vinci mesmo teve essa ceia, né? Foi da Vinci isso. Quando ele pegou os modelos, ele pegou o modelo para ser Jesus. E aí demorou anos, né, para pintar o quadro, né? E aí quando ele pegou o modelo para pintar o Judas, ele tenta procurar nas prisões, né, alguém que ele pensava que... Como criminoso, né? É, como criminoso. E aí quando ele foi procurar esse homem, ele escolheu um. E aí quando ele foi ver, era a mesma pessoa que ele pegou como Cristo. Tá vendo? Porque esse homem cometeu um erro e ele foi para a prisão. E aí ele foi descobrir isso depois, que era a mesma pessoa. E aí, eu não sei se isso é um caso verídico, né? Mas... Não, eu mesmo não conhecia essa história, não conhecia. Conta isso e assim, você percebe, né, que é esse erro, porque realmente, é igual você falou da prostituta, né? É, Você fala uma prostituta assim, para... Meu Deus, não tem nada a ver com o indivíduo. Mas isso já é o reflexo. É o homem como cerne das coisas. O barroco, ele foi muito uma forma de denunciar isso tudo, né? E que nem eu mostrei aqui, né, na imagem medieval. Os rostos estão todos iguais, né? Gente, isso refletiu até no altar das igrejas. Por exemplo, isso aqui é um altar barroco. Nós podemos entender tudo isso que nós conversamos também a partir de um altar barroco, se comparado com um altar, por exemplo, gótico medieval. O que nós temos aqui? Todo mundo que já, com certeza, já entrou numa igreja barroca. Já repararam que a última coisa que você olha é o altar, e onde está Nosso Senhor lá no altar? Que é tanta coisa para você ver, é tanto rococó, é tanta curva, é tanto ouro, é tanto anjinho. Extravagante, né? Isso é a confusão humana. O barroco do altar, ele reflete, foi uma forma de Deus falar assim, ó, através do altar: vejam como vocês estão indo para as missas. Vocês estão confusos. Bonito é, mas aquilo é uma forma de Deus nos comunicar pela arte, ao inspirar esses artistas. Assim vocês estão, confusos. Vocês demoram em me encontrar no altar. E realmente, vocês podem, quem puxar da memória vai lembrar que a última coisa que vocês viram foi lá Nosso Senhor no altar. E às vezes as pessoas ficam encantadas, né? A beleza, né? E está lá Nosso Senhor no altar lá. Olha lá, Deus, sei lá, tirando fotos, para lá, para cá. Tem gente que até esquece, né? Nem vai lá. E detalhe, gente, o próprio Nosso Senhor, às vezes, ele fica tão escondidinho. Aqui. Que está todo escondidinho. Olha a exuberância em volta. Como que você vai? O Senhor vai primeiro aqui. Agora, olha só, em comparação ao altar gótico. Gente, a arte gótica é interessante porque ela reflete muito o pensamento medieval. As linhas góticas são como? Voltadas para cima. Pode reparar que as catedrais góticas são setas apontando para cima. Tudo é muito alto, as colunas é mais limpo. Não tem tanta, vamos chamar de, como metáfora, viu, gente? De sujeira, né? Assim, para te chamar a atenção. Você consegue ir direto no altar e ver Cristo. E tudo aponta para cima. Igreja barroco, já reparou que não aponta para cima? Ela não tem linhas apontando para cima. Na verdade, ninguém aponta para lugar nenhum, né? Você fica assim, né?
Meu Deus. Então, essa é uma forma. Eu já dei também lá em Belo Horizonte um curso só sobre barroco, como forma de a gente entender como o mundo se encontra. Foi um curso até longo, foi de 3 meses. Porque isso aqui eu estou resumindo. Né? Se eu for mostrar na poesia, toda essa confusão, consequência dessa inversão que eu mencionei. E o barroco, gente, ele é chamado de último grito de desespero do homem diante das mudanças. É um grito sufocado, que ele mesmo estava entendendo que era um grito. Que o barroco tem o seu lado bom, que é uma espécie de socorro. A alma humana pedindo socorro. Só que aí o grito não foi ouvido. Aí vem o romantismo. Aí a coisa começa a degringolar. Aí chega existe um livro que vai estar no final aqui que eu recomendo a vocês, que vai estar nas referências, mas quem quiser anotar, eu vou anotar aí, né? Chama A Decadência do Ocidente, do Oswald Spengler. É um autor alemão. É um calhamaço assim de livro. E ele faz justamente todo esse raio-x. E é tanto que a conclusão dele é bem cruel. Ele fala assim que hoje o homem vive, em termos de sociais, políticos e religiosos, em um cadáver putrefato. Que nós apenas aproveitamos as sobras, que um dia foi vida social. A partir disso, né, o que nós podemos fazer? Né? Mostrei para vocês, né, o que está acontecendo. A gente aqui, gente... só uma perguntinha. Vai ter uma café, alguma coisa assim? Só para saber, para não interromper alguma coisa? Vai ter alguma coisa assim? Porque isso aqui seria uma espécie de segunda parte, só um pouco mais grande. 10h30? Quantas horas são? 10h30? Gente, se quiser então, porque aqui... porque aqui vai ser uma parte um pouco diferente. Meu James? Ok. E agora vai vir uma parte minha aqui. Acesa, igual a fera que alface. Por que falou com o papai mesmo? Ele começou comigo, papai, você vai de novo para a escola de frente, eu vou estudar. Sim, vai com 2 minutos. Então ele está feliz. Ele falou que eu ia contar daquela moça do lá, do colégio. As vagas foram abertas lá. Papai, não esquece esse sinal do meu filho. É sério, ele é assim.